E agora? Agora vamos para a próxima competência. Olha só, vamos falar agora de um assunto que eu considero mais sério, porque isso vai revelar se você tem consciência na hora de escrever ou não. Veja bem, eu vou falar para você a respeito da competência número 5, tá? Que é elaborar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, tá? Então vamos partir desse princípio. Proposta de intervenção, essa proposta tem que ter a ver, ela tem que estar relacionada necessariamente com a tese, com aquilo que você escreveu a priori, lá no começo do seu texto. Ela pode já aparecer no começo do texto. Essa proposta de intervenção pode aparecer no final da sua introdução, enquanto você utiliza o desenvolvimento para defendê-la. Mas olha só, é preciso que você fique atento a esse lance dos direitos humanos. Isso é um tópico importantíssimo do Enem. Cara, em que pese o fato de haver um ditado popular bem sem vergonha para isso, as pessoas falam assim, ah, tá bom, direitos humanos para humanos direitos. Se você, porventura, escrever isso no seu texto, você já pode sair da prova, pegar o rumo de casa e ir embora, cara. Porque você mostra que você desconhece isso. Então, vamos partir de um pressuposto bem simples. Os direitos humanos servem para resguardar alguma coisa, para preservar direitos que, em tese, seriam direitos fundamentais, ou vou tratar de outra maneira para que não haja problema de nomenclatura. Direitos inerentes ao ser humano, tá? Vamos pensar dessa maneira. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração dos Direitos do Homem, né? Você pode ler o documento para entender um pouco mais, ou pelo menos conceber as ideias e entender que quando você traz uma proposta de intervenção, você não pode se pautar por algo extremamente radical. Fuja disso, tá? Eu não quero que você fale sobre coisas radicais. Então vamos imaginar, você teria uma situação em que há, por exemplo, manifestantes militando a favor de uma causa. E daí você vai falar assim, não, porque há ali no meio militantes, mas também existem vagabundos, e eu vou falar isso mesmo, porque eu acho que tem que baixar o pau em todo mundo. Não, não é assim, você não pode dizer algo dessa maneira, porque isso é muito forte, isso é algo que vai atentar contra os direitos humanos. Lembre-se do caso que eu contei para você, das 2 vezes em que eu escrevi uma redação em que eu feria os direitos humanos. Eu perdi muita nota por causa disso. Eu não cheguei a reprovar, porque o resto do texto estava bem escrito, mas 2 frases foram suficientes para que eu tivesse um decréscimo de notas muito grande. E quando você está pleiteando vamos imaginar uma vaga mais concorrida, está pensando ali em fazer um curso mais concorrido, a sua nota tem que subir, ela tem que crescer vertiginosamente e não descer, não decrescer. Então tome bastante cuidado. Esse é um alerta inicial, mas para você poder entender. Vamos compreender mais propriamente de que trata essa competência. Veja só, nós falamos aqui a respeito de um posicionamento que o aluno, que o indivíduo, que o autor do texto, e quando eu falo autor do texto eu me refiro a você que está estudando, deve ter em relação à temática. Esse posicionamento mostra que você não pode ficar em cima do muro. Sabe quando você escreve uma redação e sente vontade de dizer assim, olha, existe um ponto positivo e também existe um ponto negativo, mas eu não vou falar nem sobre um, nem sobre outro, eu vou ficar aqui no meu lugar mesmo, né? E cabe a cada um decidir isso. Olha, quando você diz que cabe a cada um, você está se eximindo de posicionamento. Eximir-se de posicionamento para um texto do Enem é fatal. Afinal de contas, o que ele pede é para você demonstrar, além de conhecimento, né, a capacidade de analisar aquela situação. Quando você diz, eu até sei analisar, mas eu não emito opinião, eu não digo alguma coisa, ou seja, você não se posiciona, você rompe o seu texto. Ele perde qualidade. E isso faz com que a sua pontuação caia, faz com que sua pontuação desça. Por isso, é preciso sempre tomar partido, observar um dos lados e posicionar-se. Vejamos um caso bem curioso. Imaginemos
que você tem que falar sobre esse assunto. Redes sociais, tá? Toda vez que você tem um tema que fale sobre alguma coisa que atribua à internet ou a meios de comunicação, a tendência é sempre enxergar isso com olhos negativistas. Como assim? As redes sociais são um problema porque o indivíduo sempre fica afastado do convívio familiar, porque o indivíduo vai ficar viciado, não vai criar relacionamentos íntimos. Vamos parar para pensar? Na era da comunicação, nós tivemos 3 etapas bem revolucionárias. A primeira etapa fez com que o mundo passasse de uma sociedade sem comunicação para comunicação oral. Quer dizer, quando o indivíduo começou a desenvolver a linguagem verbalmente articulada. Nesse momento, a sociedade ficou praticamente tribalista. Por que tribalista? Não é tribalista aqui do nada a ver. É tribalista no sentido de tribal. Como assim? Tudo aquilo que tinha a ver com a sociedade não ia muito longe. Afinal de contas, só estava na possibilidade de um homem transmitir pela fala, né? E aí você tinha um contato mais íntimo entre as pessoas, porque para saber algo ou para conhecer algo, você precisava do diálogo. Você tinha os rapsodos que contavam histórias. Depois de algum tempo, nós tivemos o Gutenberg criando a prensa. A prensa fez com que aquele diálogo, ou vamos pensar até mesmo na escrita, pudesse ser redigido. E essa grafia fez com que a sociedade ficasse, e você pode achar isso até estranho, ficasse mais introspectiva. Por quê? Porque aí o homem tinha pouco contato com o outro. Ele tinha mais contato com o quê? Com o papel. E aí nós tivemos uma terceira revolução, que foi a revolução do audiovisual. Transformou a comunicação em uma coisa muito diferente. Pare para pensar. No tempo da sociedade tribal, eu não conseguia falar com alguém que está lá na Inglaterra se me desse vontade. Não vou falar com o cara que está lá agora. Vou pegar um pensamento dele e vou analisar aqui. Não podia. Na época do livro, na época da escrita, se eu mandasse uma carta, eu tinha que rezar para que ela chegasse lá inteira. Ele escreveu, o livro que o cara escreveu só chegaria aqui muito tempo depois. Aí, quando você pensa sobre essa última revolução tecnológica, nós tivemos a possibilidade de um homem estabelecer contato imediato com o outro. Tudo bem que o contato estabelecido pode ser mais frio ou pelo menos pode fomentar ao indivíduo, né? Pode fomentar a ideia da utilização de máscaras, né? A pessoa pode mentir mais facilmente, porém o contato é efetivo, mais dinâmico e mais rápido. Então, quando nós dizemos que as redes sociais afastam as pessoas umas das outras, na verdade não. As redes sociais promovem o contato. Nós temos a tendência de imaginar apenas o indivíduo singular. Ele não vê o outro. Então nesse sentido deve-se combater a rede social. Está errada. Não é bem assim. Funciona de outra maneira. O que deve acontecer é o indivíduo entender o seu papel, tá? Aqui. E daí você fala, mas propósito de intervenção, Paulo. Eu não posso dar uma proposta de intervenção dizendo que o indivíduo tem que entender alguma coisa. Sério. Nunca coloque na sua proposta de intervenção que o homem tem que se conscientizar ou tomar consciência do seu papel. Por quê? 1, isso é senso comum. 2, se o homem fosse consciente de tudo aquilo que ele tem que fazer, você não estava estudando para fazer um exame de seleção, né? E justamente pelo fato de o homem não ter consciência que você tem que fazer uma seleção e você não entra direto na universidade, tá? Então vamos parar com essa ideia de que o homem tem que se conscientizar. Talvez, para uma proposta de intervenção em relação às redes sociais, colocar ali que deve-se fomentar a utilização das redes sociais de uma maneira mais particular ou de uma maneira mais efetiva que promova a comunicação mais efetiva entre as pessoas. Tá? Para aqueles que têm um problema de afastamento familiar, utilizar na própria família as redes sociais. Isso é muito curioso. Vez ou outra, eu não consigo ver as minhas irmãs, meu pai, minha mãe, eu faço o quê? Converso com eles via rede social. Com os meus alunos, não consigo encontrar todos. Imagina, cara, tem 100 mil alunos.
Aí eu tenho que falar com eles via o quê? Via rede social. E eles têm um contato efetivo que não conseguiriam se estivessem apenas pelo meio frio do papel. Aí olha só, outra coisa que você tem que demonstrar lá na sua redação é que você tem senso crítico. Como assim senso crítico? Você não absorve as informações da maneira que ela vem, ou seja, sem processar. Deve mostrar que você pensa sobre o assunto e que o seu conhecimento de mundo permite que você estabeleça uma crítica. E aqui, por favor, senso crítico não é falar que tudo está errado. Senso crítico não significa dizer, não, isso aqui está errado, mas credo, não pode fazer isso aqui. Não é isso. Senso crítico é a capacidade de avaliar de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa determinada situação. Isso significa dizer que o indivíduo possui criticidade. Depois, você tem a necessidade de fazer uma análise do quê? Análise da problemática. Afinal de contas, vamos imaginar, aqui está o seu texto. O seu texto deve vir na introdução, né? Deve vir o tema do texto já problematizado. Você tem que mostrar que aquilo é um problema. Como? É uma dificuldade de compreensão, existe uma discussão acerca de não sei o que, existe ali uma descontinuidade em um conceito, quer dizer, nem todo mundo tem a mesma opinião a respeito daquilo, isso gera um problema. Esse problema deve ser debatido, deve ser discutido. E aí, veja bem, essa problemática deve encontrar uma resolução. Essa resolução é a proposta de intervenção que deve ser cabível, deve ser coerente. Características dessa proposta. Vamos lá. Ela deve ter uma relação com a tese, uma relação íntima com a tese. Ela tem que partir da tese que você defende. Ora, se você defende que determinada coisa deve ser feita, você tem que mostrar como isso deve ser feito. E isso é o que nós chamamos da proposta de intervenção. Além disso, tem que mostrar detalhadamente essa proposta. Não é apenas sugerir. Não, deve-se criar isso. Não é bem assim. Você tem que explicar, né, de uma maneira mais aprofundada qual é essa proposta de intervenção. Além disso, mostrar que ela possui efetiva possibilidade de aplicação. Então, não basta você criar uma solução do fim do mundo, né? Por exemplo, para erradicar a pobreza, sabe o que você tem que fazer? Tem que imprimir mais dinheiro lá na Casa da Moeda e tem que distribuir para a galera, aí todo mundo vai ficar rico. Não, isso é uma coisa imbecil, porque não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver, nem existe possibilidade de aplicação disso. Então, veja, pense no lance da viabilidade. É possível fazer isso? Tá? Quando você fala, é preciso construir mais escolas. Como é preciso construir mais escolas? Onde? Para quem? Com quais características? É isso que nós falamos quando tratamos da aplicação, da possibilidade de aplicação daquilo que identificamos como proposta de intervenção. E aí, lembre-se desse lance, respeitar os direitos humanos. Não é simplesmente porque você não gosta de alguma situação, de algum fato ou de alguma ideia que você vai repudiar totalmente. Veja, a inclusão social, o respeito à diversidade hoje são tópicos fundamentais. Então, sempre que você estiver escrevendo sobre isso, lembre-se de que a ideia é tolerância. Deve-se buscar a tolerância e o respeito mútuo na sociedade. Afinal de contas, fazemos todos parte do quê? Do mesmo corpo social. Pablo, e como é que funciona isso? Se você não apresentar uma proposta de intervenção, a sua nota vai ser zerada. Se você apresentar uma proposta de intervenção sem noção, você vai receber pouca nota. De que jeito eu vou atingir a nota máxima, Pablo? Se você tiver uma proposta de intervenção clara, que apareça ali na superfície do texto, uma proposta inovadora. Como assim inovadora? Que esteja pautada pela originalidade, que não seja meramente uma repetição de ideias, que não seja meramente uma repetição daquilo que está no texto base, no texto que serve de motivação. Beleza? Então aqui você entendeu como funciona essa competência, você entendeu aquilo que você deve escrever, o que é importante para você compor o seu texto. Você vai trabalhar agora com os seus exercícios para verificar se o que eu expliquei você consegue reproduzir e replicar na hora da sua prova.
Sugiro que ao final de assistir a essas minhas aulas, você pare, reveja, faça exercícios, porque não existe um exercício de redação difícil, não existe um texto de difícil escrita. Exige aquele tema que você conhece pouco, né? Exige a prática desse tema. Existe agora o tema que você conhece assim, bem pouquinho, nunca leu sobre, não possui argumentos a respeito. Então, a leitura é fundamental para a escrita. E o entendimento dessas propostas e dessas competências vai fazer com que você tenha a melhor nota. Eu aguardo você na próxima situação. Até mais, meu amigo!